Eu acredito na palavra como um ato de resistência. A palavra é verbo, a palavra é ação. Minha formação é no campo do teatro, então a palavra tem esse lugar de movimento. Eu acredito na palavra enquanto um lugar de transformação, enquanto um lugar de afeto, no sentido de afetar. Então eu sempre desenvolvi o meu trabalho considerando o poder que a palavra tem de afetar o espectador, positiva, negativamente, de ter esse propósito no campo dos sentidos, né? A gente não motiva, mas a gente tem essa perspectiva de sensibilização que o campo das palavras oferece. Boa noite, pessoal. Dando continuidade às apresentações, hoje nossa equipe trouxe a autora Cristiane Sobral. E eu, Gabriele, irei trazer um pouco da sua vida pessoal e acadêmica e o que a fez escolher essa carreira. Bom, Cristiane Sobral é escritora, atriz, poeta, professora e ativista. É uma mulher que passa a segurança de quem quer traçar sua própria história, escrever seus próprios contos e versos sem medo. Foi a primeira mulher negra a se formar em artes cênicas pela Universidade de Brasília, e tal marco serviu para fortalecer um momento de ruptura em um espaço cultural e educativo tradicionalmente elitilizado. A carioca radicada em Brasília hoje tem seus poemas do livro Não Vou Mais Lavar os Pratos lidos nas escolas públicas do Distrito Federal. É com a força da sua escrita e da sua fala que ela se faz escutar e tentar mudar não apenas a sua jornada, mas também a de outras mulheres. O caminho de atriz e escritora começou a se formar com a inquietação de não se sentir representada nem nos livros nem nas novelas. Quando era mais nova, ela não se via na literatura, e quando se via, era representada por meio de papéis de sofrimento, sempre no contexto da escravidão. Era como se existissem apenas no regime escravocrata, e isso a impactava bastante. E foi com um sorriso amplo, olhos firmes e palavras fortes que Cristiane percebeu que poderia representar uma transformação em si e para os outros corpos negros vindouros. Enquanto artista, a militância aparece como um impulso entre versos, textos e cenas. Ela milita com a sua existência e permanência no meio literário e teatral. Quando optou por esse caminho de luta, entendeu que ser atriz, escritora, mãe e militante desenharia seus horizontes pessoais e profissionais, pois a escrita a levou a ocupar espaços antes interditados. Para a autora, a militância constante em suas produções criativas é um ato coletivo e social, um compromisso. Além disso, um diálogo permanente, uma visão de mundo para contribuir nessa sociedade para que seja mais justa. Ela fala que não é uma militância apenas pelo povo negro, é por todo o povo brasileiro. Ela milita contra o racismo ao pronunciar e reverenciar as mulheres negras que a antecederam, ao inserir seu corpo e sua arte em espaços de exceções onde sua escrita ainda não é visível. A militância literária aparece como uma possibilidade de existir e lutar para construir uma carreira de êxito, de forma a desafiar estatísticas e trazer outros corpos negros para os espaços, enriquecendo e tornando mais rico e diverso o teatro e a literatura nacional. O foco central da sua produção criativa é a experiência humana. Cristiane gosta de contar histórias, seja no teatro ou na literatura. Sua essência é falar e experimentar a estética, a ética, o corpo, o gesto, a vida, o cotidiano, os paradoxos da existência, as subjetividades e os feminismos, a ancestralidade, os filhos, a maternidade, pois para ela são temas que a permitem construir vozes múltiplas, tridimensionais, sem maniqueísmos de mal e bem. Pessoal, para quem não conhece a palavra maniqueísmo, ela tem o significado de toda abordagem que divide o mundo em aspectos opostos e incompatíveis. Por isso é uma das essências da autora,
pois ela, junto à sua literatura, tenta acabar com a ideia de que o lado bom é o lado branco, o lado da elite, e o lado mau é o lado do negro, o lado do pobre e do periférico. Nos últimos anos, ela escreveu e publicou de forma independente poemas e contos que falam sobre amor, maternidade, o empoderamento feminino, o cabelo e a beleza da mulher negra, do cotidiano à luta que as mulheres passam todos os dias. Nós temos Gabriela, temos Iracema, Capitu, mulheres muito erotizadas dentro de uma visão machista e patriarcal. A gente não é a mulher que Chico Buarque inventou. Onde estavam as mulheres reais com suas dores, prazeres e lutas? O que é uma mulher de 40 e 60 anos hoje em dia? Antigamente era apenas uma senhora. Hoje elas têm desejos e descobriram o afeto que não tinham. Onde estão as mulheres escritas por mulheres? Cristiane precisou trazê-las à tona, precisou representar-se na literatura brasileira, tanto é que escreveu. Para a escritora é ainda mais difícil para as mulheres negras. Ela explica que é muito dolorido porque elas estão construídas na violência do estupro, da escravidão, de não cuidar dos próprios filhos, de não ter o cabelo dela, de ver os filhos assassinados pela polícia. Quando a gente fala de Marielle Franco, por exemplo, que estava ali ocupando um espaço que os outros consideravam que não era dela, é muito difícil até dar conta de um processo criativo dentro de uma sociedade machista e preconceituosa. E é justamente por isso que a obra poética de Cristiane Sobral é tão significativa, pois busca nitidamente inspirar as mulheres leitoras a se conhecerem ou se reconhecerem, se aceitarem e se posicionarem diante desse mundo de preconceitos e racismo. Para que seja possível romper com paradigmas e posturas consolidadas numa sociedade, é preciso muita coragem. Abordar tais temas que não se enquadram numa perspectiva tradicionalista e predeterminada é usar e demonstrar clareza de opinião e posicionamento frente à vida. A autenticidade dos escritos de Sobral é o que agrega mais valor à nossa obra. Cristiane Sobral arrisca e faz de suas experiências uma obra de arte cheia de energia e substância, rica em criatividade e polimento. Portanto, merece nosso estudo, nossa atenção, nosso deleite e nossa reverência. Agora, meus colegas Carlos, Bia e Mona Lisa irão trazer a análise de algum dos poemas da autora. Não vou mais lavar os pratos, nem vou tirar a poeira dos móveis, sinto muito. Comecei a ler. Outro dia abri um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal, sinto muito. Depois de ler percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam as páginas dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê? Existem coisas, eu li, eu até sorri. E deixei o feijão queimar. E olha que feijão demora para ficar pronto. Considere que os tempos são longos. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo, resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame. Não vou. De tudo o que jamais li, de tudo o que jamais entendi, você foi o que passou. Passou dos limites, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó de lá pra cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tanto tempo alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis dos seus sapatos, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela
da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega um momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinha de luxo, joias de ouro legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Olá pessoal, meu nome é Mona Lisa. Farei análise do poema Não Vou Mais Lavar os Pratos, que dá título ao primeiro livro da autora Cristiane Sobral, publicado em 2010. O livro possui 123 poemas e estão ligados ao cotidiano, abordando diversos temas, como maternidade, memórias da infância e da mocidade, relações familiares, imagens de uma África ancestral, situações atuais da mulher negra e o grito da negritude. A autora levou cerca de 10 anos para conseguir publicar o livro, pois as editoras consideravam o material bom, porém ela deveria retirar trechos feministas e de afirmações da identidade negra. Os poemas são compostos de versos livres e assim o conteúdo flui como em prosa poética. O poema é paradigmático do anseio por liberdade, denunciando a opressão de classe, de raça e de gênero. Demonstra atitude impositiva e exercício de mudanças. A mulher resiste à exclusão social e à opressão doméstica porque aprendeu a ler. A leitura surge como libertação, inserindo a mulher no mundo como sujeito ativo, crítico reflexivo, que desconstrói a si mesmo e o seu espaço social. O texto literário de Sobral rompe com uma tradição formada, revertendo uma ordem e rompendo com uma estrutura centralizadora que privilegia o discurso pautado pela voz do homem. Dá lugar às diferenças, mostrando uma imagem de uma mulher diferente da perpassada pela maioria dos discursos que se instalam sob a ótica masculina. Através da voz poética do texto, a autora se insere no movimento de questionamentos, indagações e novas proposições, se colocando como esse ser atual, porque agora os tempos são outros, buscando ressignificação de conceitos e atuação da mulher como ser ativo, que pensa, repensa e reconstrói seu contexto. O desmonte feito por Sobral, da Lei Áurea, nos leva à reflexão sobre a necessidade do letramento, inclusive escolar, para a sensibilização de inúmeras mulheres que ainda cotidianamente são tocadas por processos de opressão do direito à liberdade. Portanto, compreendemos que o texto poético de Cristiane Sobral é uma verdadeira ferramenta de questionamento a instituições a modo de dominação e escravização contemporânea para com a mulher, ao mesmo tempo em que cria para a mulher novos modos de ser e agir, revelando o quanto a escrita e a leitura se alinham à crítica cultural, a partir da problematização de diversas questões sociais e da apropriação de discursos autônomos das minorias em seus diversos contextos. Espelhos tortos de Cristiane Sobral. Ela não se sentia abençoada, tinha a pele nem tão escura, mas a cabeleira cheia, encrespada. Aos pés do pai, sentia-se desgarrada, porque não foi feita branca de olhos azuis como a imagem do Criador, o Filho da Luz. Orou fervorosamente. Um dia, descobriu um dom. Começou a manipular um certo produto insistentemente. Conseguiu o milagre de curar o cabelo ruim. Que bom! Agora estava em paz com a sua fé. Na igreja sempre ficava de pé. Exibiu seu cabelo finalmente liso que batia nas costas, ignorando, ao mirar-se em seus espelhos tortos, as apostas que diziam com certeza o seu cabelo nunca estaria nos padrões de beleza. Podemos observar no poema Espelhos Tortos de Cristiane Sobral, na primeira estrofe. Ela não se sentia abençoada, tinha a pele nem tão escura, mas a cabeleira cheia, encrespada, aos pés do pai, sentia-se desgarrada. Podemos perceber uma relação interdiscursiva com o discurso religioso cristão.
A estrofe acima representa a concepção da mulher negra acerca de si mesma diante do olhar social e ideológico que a recusa esteticamente. Nos versos, ela não se sente abençoada, tinha a pele nem tão escura, podemos observar pelas características fenotípicas representadas o processo de miscigenação, além da subjetividade negra ser perpassada pelo referido discurso religioso que promove uma compreensão do próprio corpo. Há nessa estrofe a presença de modalizadores discursivos, nem e mais. O primeiro possibilita compreender um tom de positividade quando relacionado com o mais, porém fornece a possibilidade da dúvida, quando relacionada com o termo tão acerca da tonalidade da pele da mulher representada. O segundo modalizador dá a ideia de oposição e negatividade. Mesmo não tendo a pele tão escura, o cabelo crespo é apresentado como algo desabonador. Na estrofe acima, podemos perceber o discurso religioso em consonância com o discurso patriarcalista, em que, aos pés do pai, sem pai, sentia-se desgarrada. Embora seja uma menção à parábola bíblica da ovelha desgarrada, estes versos podem ser compreendidos como uma alusão à submissão da mulher, à ordem masculina, e também manifesta ironia quando analisada textualmente. Na já citada parábola, o fato de a ovelha ser desgarrada do rebanho e do pastor é narrado como negativo. Já nestes versos ocorre o contrário, a mulher se sentir desgarrada da presença masculina. Na segunda estrofe, observamos a simbologia da cor branca relacionada a aspectos positivos. Por que não foi feita branca de olhos azuis como a imagem do Criador, o Filho da Luz? Dos versos acima, podemos perceber a noção do embranquecimento, isto é, de representar no perfil estético branco tudo que não é. Um exemplo que o poema faz referência é a imagem do Criador, uma imagem fabricada ideologicamente, sendo representada nos moldes do perfil estético europeu. Nesta segunda estrofe, é apresentada de maneira irônica a concepção do padrão estético branco ser o ideal. O pesquisador José da Assunção Barros, sobre a construção social da cor expressa. Mas o que é perceber ou ser percebido como negro, ou na contrapartida ser percebido como branco? Na verdade, não se enxerga um homem como negro ou branco porque este homem é negro ou branco. Enxerga-se um homem, ou a si mesmo, como negro ou branco porque se aprendeu a enxergar os homens como negros ou brancos, outras categorias mais. De igual maneira, ninguém nasce negro ou branco. Aprende-se a ser negro ou branco no seio de determinadas sociedades que, através de indilíveis e complexos processos culturais, terminam por implantar essa forma de concepção e percepção na mente de cada um dos indivíduos que constituem. Fervorosamente, um dia descobriu um dom, começou a manipular um certo produto insistentemente, conseguiu o milagre de curar o cabelo ruim. Que bom! Nesta estrofe percebemos o estereótipo do cabelo crespo como um ruim, sendo associado com uma doença que necessita de intervenção divina e também do uso de um produto químico. Conseguiu enfim um milagre, a cura pelo cabelo ruim. Que bom! Observemos o termo ruim, que possibilita um questionamento a partir da semântica do termo. Como o cabelo pode ser ruim e até mesmo bom se estas noções partem do pressuposto das ações, permitindo-nos lembrar da frase: o que o cabelo fez para ser chamado de ruim? Na penúltima estrofe do poema Espelhos Tortos, nos deparamos com os seguintes versos. Agora estava em paz com sua fé, na igreja sempre ficava de pé, exibiu-se o cabelo finalmente liso, que batia nas costas. O modo como uma ideologia se internalizar e se naturalizar no sujeito pode ser percebido nos versos acima. Segundo Bourdieu, as ideologias são um produto coletivo e coletivamente apropriado que serve a interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais comuns ao conjunto do grupo. A ideologia de que o perfil estético branco é o ideal e melhor se manifesta na sociedade brasileira, embora já haja sujeitos que difundem, que combatem politicamente esses padrões normativos estéticos, que desvalorizam a estética não branca. Na última estrofe, podemos ver o olhar condicionado ideologicamente na mulher sobre si mesma. Observemos os versos a seguir. Ignorando, ao mirar-se seus espelhos tortos, as apostas que diziam com certeza o seu cabelo nunca estaria nos padrões de beleza. Nessa última estrofe, podemos perceber a metáfora do espelho. O espelho é um objeto que reflete tudo que se coloca diante dele. Entretanto, a modo como nos percebemos, o juízo que fazemos da imagem refletida seguem esquemas de pensamentos, estes constituídos socialmente. Em Dicionário de Símbolo, de Jean Chevalier, traz a seguinte informação acerca da função do espelho. O espelho tem apenas a função de refletir uma imagem, a alma, tornando-se um perfeito espelho.
participa da imagem e por esta participação sofre uma transformação. Existe, portanto, uma configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que lhe contempla. A alma acaba por participar da mesma beleza para a qual ele se abre. Nesta descrição acerca da funcionalidade do espelho, podemos compreender que a configuração entre o sujeito contemplado e o espelho que ele contempla demonstra que o perceber está envolto por ideologias, sendo elas religiosas, políticas ou etc. Ao moldar a imagem vista no espelho, a partir do uso da expressão espelhos tortos, podemos compreendê-la como sendo uma metáfora para as ideologias e esquemas de pensamento e conhecimento que constituem os universos simbológicos. Boa noite, pessoal. Eu sou a Beatriz e vou fazer uma breve análise do poema Black Friday, da Cristiane Sobral. Vou iniciar com a leitura e logo após vamos partir para a análise. Black Friday. Alguns homens sonham com o meu corpo entre os seus lençóis. Eles desejam desesperadamente consumir meu sexo, mas não suportariam meu banzo, meu clamor. Não aguentariam vestir a minha pele negra, nem por um segundo. Eles poderiam tomar posse de tudo que sou, e até ali germinar os seus filhos, mas sairiam sem olhar para trás. Esses homens devorariam o meu corpo com ardor, como lobos sugariam o meu interior, até secar meu ventre. Impunes, voltariam para os seus lares brancos, sem o meu menor pudor. Tenho medo desses homens que rezam para o Criador, que juram um falso amor. Eu tenho medo desses homens. Não aceito os seus sorrisos, nem me iludo com suas promessas. Não sou produto com desconto. Esqueçam as ofertas. Black Friday. Meu corpo nunca estará em liquidação. Para vocês jamais venderei barato o que sempre custará o dobro. Então, esse poema foi retirado do livro Só por Hoje Vou Deixar Meu Cabelo em Paz, da Cristiane Sobral, que foi publicado em 2014. Nesse poema, a Cristiane Sobral ela faz uma relação da Black Friday, que é uma liquidação, com a desvalorização e a objetificação do corpo da mulher negra. Ela, em seu lugar de fala, vai trazer para nós esse sofrimento que as mulheres negras sofrem desde sempre pelos homens, que têm esses desejos sobre o seu corpo, mas esses desejos não passam de diversão. E ela vai dizer que eles desejam consumir esse sexo, mas que não assumem, depois eles saem sem nem olhar para trás, Então é realmente uma coisa só para se divertir. Nós vamos ver a partir da primeira estrofe, que ela traz os desejos do homem aplicados sobre o seu corpo, mas fala que ele não suportaria vestir sua pele, ou seja, passar por tudo que ela passou e ainda passa, E na segunda estrofe, ela vem dizer que eles poderiam tomar posse de tudo que sou, e até ali germinar os seus filhos, mas sairiam sem olhar para trás. Então essa estrofe, ela remete ao que os senhores faziam com as escravas. Eles engravidavam as escravas, se divertiam com elas, mas saíam sem olhar para trás, porque não assumiam os seus filhos, deixavam elas para lá também, porque para eles aquilo era só usar e descartar o corpo delas. Para eles era só um divertimento, um passatempo, uma coisa que depois não tinha por que olhar para trás, só se fosse para se divertir novamente, Aí ela diz que esses homens devorariam o meu corpo com ardor, como lobos sugariam o meu interior, até secar meu ventre. Impunes voltariam para os seus lares brancos, sem o meu menor pudor. Então, ela vem falar dessa objetificação, do abuso, da falta de pudor e da falta de culpa. Porque eles voltam depois para as suas casas impunes, como se eles não tivessem feito nada. Voltam para a sua mulher branca, para os seus filhos brancos, sem a menor culpa, sem o menor pudor por nada. Sem nenhum respeito por aquela mulher
com quem ele acabou de se relacionar, né? Ele só está preocupado em satisfazer os desejos dele. E aí, na quarta e na quinta estrofe, ela vem dizer o que é que ela sente, né? Eu tenho medo desses homens que rezam para o Criador, que juram um falso amor. Eu tenho medo desses homens. Ela vem dizer do medo que ela sente desses homens, porque eles são homens que são cristãos, que rezam, que são casados, que juram amor, que juram fidelidade, mas que no fim fazem tudo isso com elas e com as esposas, porque eles traem as esposas com elas, né? Mas ela vem falar principalmente da dor sofrida por ser usada, por ser amante, por ser sempre descartável, por ser sempre um passatempo. E ela vem dizer que não aceita mais isso na quinta estrofe, né? Não aceito os seus sorrisos, nem me iludo com as suas promessas. Não sou um produto com desconto. Esqueçam as ofertas. Então, essa relação que ela faz com o Black Friday é a relação da desvalorização que eles têm com as mulheres negras, né? Ela diz que não aceita mais viver aquela desvalorização, aquela falta de respeito, aquela ser um passatempo, ser uma diversão. Ela vai dizer que não aceita mais isso e finaliza com a sexta estrofe, que vem falar assim: Black Friday, meu corpo nunca estará em liquidação. Para vocês jamais venderei barato, o que sempre custará o dobro. Então ela remete de novo à desvalorização do corpo, do ser e da história de uma mulher negra, que vale muito e que não deve ser liquidada. E ela não aceita mais vender barato, ser usada só para se divertir, com homens que sempre voltam para os seus lares, que sempre voltam para as suas mulheres, que só querem usá-las, seja à força, seja de qualquer maneira, eles só querem usá-las. E ela fala que não vai mais aceitar ser só usada dessa forma, né? E fala que sempre custará o dobro, porque ela vale muito. Então, concluindo, ela faz essa revolução e diz que não aceita mais essa objetificação sobre o seu corpo e ser usado dessa maneira só para divertimento de homens, né? Não aceita mais ser usada assim como um objeto em liquidação. Por isso que ela relaciona com Black Friday, porque além da objetificação de ser um produto, de ser uma diversão, vem a questão da liquidação como se fosse algo de baixo valor. E ela finaliza dizendo que vale em dobro, porque ela vale em dobro e não vale o valor que eles aplicam sobre ela. E para finalizar, trazemos a relevância de levar escritoras como Cristiane Sobral para a sala de aula. Bom, iniciando pelo fato de que a Cristiane Sobral ela é uma escritora de literatura afro-brasileira que dificilmente é encontrada nos livros didáticos. Então, além da gente estar levando uma coisa nova, ainda estamos fazendo uma desconstrução de uma literatura limitada e embranquecida, porque a literatura que vem nos livros didáticos geralmente são escritas por homens e mulheres brancas. Dificilmente é encontrada a literatura afro-brasileira, a literatura negra nos livros didáticos. Então seria uma coisa nova que a gente levaria para acrescentar e enriquecer o conteúdo. Um conteúdo que traria diversidade, historicidade e realidade do nosso povo, do povo brasileiro, do povo afrodescendente, e traria uma representatividade tanto para os alunos como uma representatividade dessas pessoas negras, que por várias vezes não ocupam, né, esses lugares de escritores que são trabalhados em escola. Como eu já falei, né, que não estão nos livros didáticos, mas que precisam ser ouvidos, que precisam de um lugar de fala, que tem atuação, que tem uma importância imensa e que não são tragos. Então nós precisamos levar tanto para inovar como para ressaltar
o quão importante, o quão rica é a cultura e a literatura afro-brasileira, né? Continuando, essa literatura ela vai trazer representatividade, ela vai trazer liberdade, como eu já falei, lugar de fala. E aí eu trouxe uma citação da Regina Del Castanho, que a gente já viu esse texto dela, em que ela fala assim: pensem no quanto é grande o desejo de escrever para que essas pessoas se submetam a isso, a fazer o que não lhes cabe, aquilo para o que não foram talhadas. Imaginem o constante desconforto de se querer escritor ou escritora em um meio que lhe diz o tempo inteiro que isso é muita pretensão. Daí, as suas obras serem marcadas desde que surgem por uma espécie de tensão que se evidencia especialmente pela necessidade de se contrapor a representações já fixadas na tradição literária, e ao mesmo tempo de reafirmar a legitimidade de sua própria construção. Então, só a escrita, ela já é um ato revolucionário, já é ocupar um lugar que dizem que não lhes cabe, aquilo para que não foram talhadas. Querer ser escritor já é uma revolução. Então é muito importante levar a literatura afro-brasileira para a sala de aula por conta disso, por conta dessa ocupação de um lugar, por conta dessa representatividade, por conta dessa liberdade que ela tem ao escrever, dessa revolução consigo mesma, porque dentro de si, um dia ela acreditou que escrever não lhe cabia, mas depois ela se forma, né, como professora, como atriz, é professora de teatro, é escritora, é poetisa e por aí vai, dando as suas libertações e propiciando representatividade para várias pessoas. Não só para ela mesma, mas para várias pessoas, porque a escrita ela é um reflexo da alma, né? E a partir dessa escrita, os alunos eles vão ter conhecimento da diversidade de fatos e culturas afro-brasileiras, né? E além de tudo isso que eu já falei, ela ainda propicia diversas discussões sobre empoderamento negro, principalmente feminino, levando a diversos questionamentos sociais. Então, a partir dessa literatura pode ser realizado um debate sobre o papel da mulher negra na sociedade, sobre que lugares ela ocupa e tudo mais, dentro da realidade em que a gente vive, para procurar mudar o pensamento dos nossos alunos, fazer uma desconstrução e, de certa forma, também uma construção para o bem, né, para o melhor. E o conhecimento de uma realidade diferente ou igual, dependendo do contexto de onde o aluno ou a aluna está inserido. Então, se for um aluno que passa por aquilo que está descrito no texto, se não for, que ele se coloque na situação daquela pessoa que passa por aquilo e tudo mais, e que seja também um jogo de compreensão, de se colocar no lugar do outro, de empatia, realmente uma discussão construtiva e desconstrutiva. E para fechar, eu trouxe esse poema, Preto no Branco, que também é da Cristiane Sobral, foi retirado do blog dela, tanto o texto como essa imagem que estava junto ao poema, aí eu resolvi colocar. Esse poema ele vem falar justamente da importância da escrita negra, né? A própria Cristiane escreveu um poema sobre isso. Então, eu vou fazer a leitura só para fechar e fica a reflexão e firmando tudo que nós já falamos aqui hoje, né? Preto no branco. Refletir a luz negra na cara de pau de um país estrategicamente embranquecido. Ocupar páginas em branco, com alguns escurecimentos necessários. Desenhar outros horizontes em minhas vistas cansadas, da monotonia padronizada, da visão distorcida provocada pela televisão. Preto no branco. Procurar a inclusão de outros tons, diante da hegemonia dos estereótipos. Desafiar o mito da democracia racial. Preto no branco. Alimentar páginas em branco, com palavras negras, para refletir a nossa luz. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do nosso trabalho e obrigada pela atenção.